Nesse bloco iremos tratar sobre a Lei 9.455, que trata do crime de tortura. E o artigo 1º diz: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. A primeira coisa que nós temos que saber é que o crime de tortura tanto pode ser por meio de violência ou por meio de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico. Então nós temos o sofrimento físico ou o sofrimento mental. Então, quando alguém constrange alguém mediante violência ou grave ameaça de ordem física ou mental, pode estar tipificado o crime de tortura. Vamos ver as hipóteses. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, nessas três hipóteses aqui, que estão no inciso 1, nós verificamos que constitui crime de tortura. A outra hipótese também que constitui crime de tortura está no inciso 2, que é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Imagine que o sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Observe que nós vamos encontrar crime de tortura no inciso 1 e no inciso 2. É importante que você memorize esses pontos. E a pena seria de reclusão de 2 a 8 anos. Você vai verificar que os crimes de tortura são mais graves do que o crime de discriminação, preconceito, raça e cor, que nós vimos no módulo anterior. Na mesma pena vai aplicar quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. Então nós temos aqui que as pessoas presas também estão sujeitas à tortura e quem for causador irá responder por isso. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Nós vimos aqui no item anterior que é reclusão de 2 a 8 anos. Agora, se eu tiver uma pessoa que tem o dever de evitar a tortura ou apurar a tortura e ele não o fizer, o crime é de detenção de 1 a 4 anos. Nós vamos observar que é metade. Detenção é mais leve, que reclusão é mais leve. Reclusão é fechado mesmo. Nós temos também, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Então nós temos pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Se houver lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, então de natureza leve não está indicado aqui, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos. Mas se essa lesão corporal causar a morte, nós teremos a reclusão de 8 a 16 anos. Muito importante essas datas, essas penas aqui, que pode ser cobrado e seria um diferencial para que você possa acertar se você memorizar de forma correta. E nós vamos prestar atenção que essas penas aumentam de 1/6 até 1/3, de 1/6 até 1/3, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, não é 65, é 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro. Então nós temos as hipóteses aqui que aumenta de 1/6 a 1/3 a pena se o crime de tortura for cometido por agente público contra criança, gestante, deficiente físico, adolescente
ou maior de 60 anos. Criança, gestante, deficiente, adolescente ou maior de 60 anos. E também se o crime é cometido mediante sequestro. A condenação acarretará perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, a condenação nesses casos aqui vai acarretar o dobro do prazo da pena aplicada, que ele ficará o quê? Interditado para o exercício dessas funções. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Isso também está lá na Constituição. Crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, nós temos aqui o parágrafo 2º aqui, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Por que do parágrafo 2º? Porque no parágrafo 2º nós temos aqui a pena de detenção. Nos demais casos nós temos pena de reclusão. Pena de detenção, o regime não é fechado. Reclusão, o regime é fechado. O artigo 2º, disposto nessa lei, aplica ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, se não foi cometido no território nacional dentro do Brasil e a vítima for brasileira, a pessoa vai responder por esse crime. Então, aplica-se essa lei mesmo se isso acontecer. Ok? Terminamos mais uma lei e vamos seguindo em frente até concluir o curso, fazendo os exercícios e estudando bastante. Um grande abraço e até a próxima aula.